Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Daniel. Sejam bem-vindos a essa aula, sejam bem-vindos aqui ao meu canal de Informática para Concurso do YouTube. Nessa aula, galera, nós vamos começar um projeto para o edital e para o concurso do TSE unificado, né? O TSE que abrange também os TREs regionais, né? Que já é uma forma diferente de fazer concurso que o TSE está implementando agora, que é um concurso unificado para todo o Brasil, certo? Porque o que a gente está acostumado, né, nos anos anteriores era, tinha um concurso do TRE das regiões separados, cada um fazia com a banca, né? Agora não, agora você vai fazer um concurso só, né, valendo para todas essas regionais, ok? Então, galera, vamos lá, olha só. Na primeira aula, que é a aula de hoje, tá? Detalhe que essa aqui não é a primeira aula do meu canal voltada para o concurso TSE unificado. Essa já é, se eu não me engano, a quarta aula. Porém, as aulas anteriores, a gente não tinha uma definição importante, que é o quê? A definição da banca, tá? A gente teve aí algumas semanas atrás, no momento que eu estou gravando essa aula, deve ter umas 2 semanas, que foi definida que a banca do TSE vai ser a FGV, a temida Fundação Getúlio Vargas. Então, a partir de agora, é um projeto novo de informática para o TSE, ou concursos do TRE, tá? Focado nas questões da Fundação Getúlio Vargas. E aí, nessa primeira aula, a gente vai falar sobre planilhas eletrônicas. Tá? As aulas serão baseadas em questões. Eu vou trabalhar, claro, com vocês conceitos teóricos, mas basicamente a gente vai trazer esses conceitos das questões da FGV. Tá? Então, pega aí o material. Tá? Para você que está assistindo a aula agora, olha só. O que eu aconselho? Como é que eu aconselho para ser mais produtivo para você? Eu aconselho que você, principalmente se você já estudou informática, se você está usando essa aula aqui como uma forma de revisão, eu aconselho que você baixe as aulas, ok? Baixe o material da aula. Onde que eu vou baixar? O link tá aqui na descrição do vídeo. Aí você vai, baixa lá no meu site, né? Tem um link para o meu site. E lá você consegue baixar o material da aula. Então, baixa, faz as questões, tenta fazer e aí sim você assiste a correção, beleza? Então, você que está aí me assistindo, ó, dá uma pausa no vídeo rapidinho, baixa a questão, faz, né, e dá o play. Okay? Para você que já fez, vamos lá, vamos ver as questões da FGV e hoje é só planilha eletrônica, tá? Vou colocar aqui, galera. Eu comecei por planilha eletrônica porque é um dos assuntos assim que é muito cobrado pela FGV e é um dos assuntos que a galera mais teme. Eu vejo assim meus alunos presenciais, né? Meus alunos dos meus cursos online, lá no meu site também, todo mundo fala, pô, planilha é difícil, planilha é complicado, e por isso que eu escolhi começar com planilha eletrônica. Vamos lá, vamos à primeira questão. Detalhezinho, ó, eu sou bem generoso com vocês, galera. Olha a questão, 2023, questão recente, ok? Questão muito recente, tá? Para a gente resolver. Vamos ver do que essa questão aqui fala, ó. Observe a planilha a seguir. Para... Aí ele deu a planilha, né? Para copiar uma fórmula da célula B1 para a célula D4. Então, copiar a fórmula de B1 para D4. Com referência na coluna absoluta e na linha absoluta. Tá? Então, a gente vai ter que tomar cuidado com essa história aqui. Coluna absoluta e linha absoluta. É até um jeito, né? Eu confesso que quando eu li essa questão a primeira vez, eu achei estranho falar de uma coluna absoluta ou uma linha absoluta, porque normalmente a gente não usa esses termos. Se você já estudou informática para concurso, provavelmente tu nunca ouviu falar em coluna absoluta e linha absoluta. O que você escutou por aí? Falar em referência absoluta. E aí, inclusive, a questão ele fala aqui, ó, falando sobre referências, tá? Mas vou até mostrar isso para vocês um pouquinho na prática, né? Vamos fazer uma revisão disso olhando lá para o Excel, tá? Deixa eu colocar aqui o Excel pra gente, tá? Vejam o seguinte, galera, ó. O que é uma referência, tá? Por exemplo, ó, quando eu boto assim, ó, igual a B1 na planilha, tá? Isso aqui eu estou fazendo referência ao valor da célula B1, tá? E aí, igual a B2, né? Eu estou fazendo referência ao valor da célula B2, tá? Então, basicamente, é quando você faz referência a outra célula, quando você chama a outra célula, quando você traz o valor da outra célula, tá? Por isso que é chamado de referência. Só que as referências na planilha, em algumas situações, elas vão ter comportamentos diferentes daquilo que é intuitivo para o usuário. Como assim? Olha só.
Eu coloco nessa célula aqui, ó, por exemplo, para você entender a planilha, tá? Normalmente a questão você não precisa nem entender o contexto da planilha em si, mas aqui eu coloquei para vocês, ó, a gente vai ter aqui, ó, um produto, preço do produto, a quantidade comprada pelo produto e o total vai ser o quê? O preço vezes a quantidade, tá? Então o que que eu vou fazer, ó? Por exemplo, eu quero calcular aqui na linha 1, né, ó, o lápis, aí eu comprei a 30 centavos o lápis, eu comprei 5 lápis, tá? Então o que que vai acontecer? Eu coloco assim, ó, igual a B2, que é o preço do lápis, eu boto o asterisco, lembra? O asterisco na planilha é para multiplicar, né? A quantidade, que é a célula C2. Então, fiz isso, aí ele já calculou, ó, 30 centavos, 5 vezes deu 1,50. Ok, tá? É o Excel fazendo conta, certo? Só que aí, você pode reparar o seguinte, ó. Dar um print aqui, para ajudar. Ah, não funciona. Deixa eu abrir aqui o Paint. Aula ao vivo, né? Na verdade, você vai estar assistindo gravado, né? Mas eu gravo aqui para vocês e coloco sem cortes, né? Sem. Então vamos lá, olha só, galera. Trazendo aqui para gente, veja só. Quando eu seleciono uma célula, tá? Ou pode ser um intervalo de células, ele habilita para mim no canto inferior direito aqui, ó, a tal da alça de preenchimento, tá? E aí, atenção. Para que a alça de preenchimento existe? Tá? Esse quadradinho aqui ele tem nome, é chamado de alça de preenchimento. Alça de preenchimento, o próprio nome já diz, ela me ajuda a preencher a planilha, tá? Então, basicamente ó, quando eu seleciono aqui na planilha, vou até aumentar um pouquinho para vocês, ó. Selecionei aqui, no canto inferior direito apareceu quem? Alça de preenchimento. Quando eu clico nele e puxo para baixo, o que que acontece? Ó? Ele copia o conteúdo da fórmula, que tava, da célula que estava selecionada, e cola na célula de baixo, tá? Só que se a gente olhar, ó, vejam o seguinte, ó, a fórmula da célula B2, tá? Era B2 vezes C2. Quando eu arrastei para baixo, ele botou B3 vezes C3, tá? O que está acontecendo ali, galera? Olha só, eu poderia também, ó, se eu arrastar aqui para o lado direito, o que, que vai acontecer? Vai ficar T3 vezes T3, tá? E aí, por que isso acontece, galera? Vamos entender isso, tá? Como é que a gente precisa fazer na prova, né? Olha só. Então, vou colocar aqui um quadro branco, ó. Eu tenho na célula, vou colocar aqui, trazer para cá, olha só. Eu tenho na célula D2 da planilha, coloquei a fórmula igual a P2 vezes C2, tá? E aí depois eu cliquei na alça de preenchimento e arrastei para a célula D3, tá? Então, ó, aí quais são os casos de referência? Ó, vou colocar aqui do ladinho para você anotar aí no seu caderno. Casos de referência. São 3 cenários. Quando ele fala de arrastar, quando ele fala de propagar, o que que é o arrastar e o propagar? É quando você usa a alça de preenchimento. Mas o que mais cai na prova, e principalmente o que mais cai na prova da FGV, é quando ele fala de copiar, colar, que tem o mesmo efeito de quando eu uso a alça de preenchimento. Então, na FGV, normalmente as provas dele, quando ele traz essa ideia aqui de referência, é pela questão a gente vê isso, né? Ele fala que colocou a fórmula numa célula, depois ele copiou e colou a fórmula para outra célula. Então eu peguei a fórmula que estava lá na D2 e arrastei ou propaguei, né? Cliquei na alcinha de preenchimento e puxei para a célula D3. Aí o que que a gente vai ter que entender? Olha só. Basicamente eu tenho que olhar, ó. Normalmente, eu organizo do jeito que você está vendo aqui. Eu coloco um embaixo do outro, tá? Porque eu acho que fica mais intuitivo de resolver. Eu tenho que ver o seguinte, ó. Tá na coluna D, foi para a coluna D. Tá na linha 2 e foi para a linha 3, tá? Então, primeiro, pensando nas colunas. Vou tirar essa seta daqui para não te confundir. Olha só.
pensando na coluna, pensando na letra, ó. A coluna é a coluna D. Quando eu arrastei para baixo, continua a coluna D, ou seja, a coluna não mudou. Então, o que eu vou fazer com as colunas da fórmula? B e o C. É só manter o B e o C. Então, ó, então tá no B, mantém o B, tá? E tá no C, mantém também o C. Ah, mas tem caso que vai mudar? Tem caso que pode mudar a coluna? Tem, a gente já vai fazer um exemplo que possa mudar a coluna também, tá? Mas nesse caso aqui, ó, do D2 para o D3, vê, tava no D e continuou no D, então não aconteceu nada. Agora, quando a gente olha para a linha, ó, a fórmula, inicialmente, ela estava na linha 2. E aí eu arrastei ela usando a alça de preenchimento. Poderia ter copiado e colado, usado Ctrl C, Ctrl V. Estava na linha 2 e foi para a linha 3. Então, o que aconteceu? Mais um. É isso, tá? Aumentou uma, tá? Então, o que eu vou fazer com essas linhas aqui da fórmula? Eu tenho que aumentar uma, tá? Então, ó, estou na linha 2, aumenta uma, vou para onde? Vou para a linha 3. Tá? Depois, estou na linha 2, também vou para a linha 3. Então, quando eu arrastei da célula D2 para a célula D3, olha como é que ficou. Ficou B3 vezes C3. É aquilo, o Excel ele adapta a fórmula na sua planilha. Como? Através dos conceitos de referência, tá? Depois, o que eu fiz? Eu peguei essa fórmula, estava aqui no D3, e copiei para o lado. Eu copiei para a célula E3. Tá? Aí como é que ficou? Olha só. De novo, vamos ver aqui as referências, né? A coluna e linha, tá? Olha só, primeiro, tá na coluna D e foi para a coluna E. O que aconteceu? Ó, tá no D, foi para o E, eu andei uma para a direita. Então, aqui é mais um. Tá? Então, a coluna aqui é mais um. Tá? Então, o que eu tenho que fazer com o B e com o C? Eu tenho que andar um. Então, ó, se você está no B e você andar uma para a direita, você vai parar onde? No C. Então, no lugar do B, a gente vai colocar um C. Depois, ó, tô no C ali, ó, C3, né? Isso, tô na coluna C. Se eu andar mais uma, eu vou para a coluna D. Então, no lugar do C, vira D, tá? Depois, agora a linha, ó, eu tô na linha 3, fui para a linha 3. Vê, no primeiro caso, a coluna não tinha mexido. Agora foi a linha, ó, tô na linha 3 e continuo na linha 3. Eu não mexi na linha, certo? Então, o que vai acontecer? É só repetir, ó. Aqui vai ser linha 3, aqui vai ser linha 3. Então, é assim que a gente resolve referência na prova. Quantas colunas e quantas linhas ele andou, tá? Pode mexer só na coluna, pode mexer só na linha, pode mexer na coluna e na linha. Então, você está vendo que eu coloco a fórmula numa célula, depois eu posso copiar e colar essa fórmula para outra célula, só que ela vai mudar. Mas há alguns casos que eu não quero que ela mude, tá? E o que eu vou usar a partir de agora, galera? Deixa eu até apagar aqui para dar espaço. Olha só. Eu vou começar, então, a fixar as referências. Como é que eu fixo uma referência? Usando o caractere de cifrão. Tá? O cifrão, qual é a função dele? O cifrão prende as referências, o cifrão congela. Para a gente facilitar, eu vou colocar assim, ó, o cifrão fixa as referências. Beleza? Então, o cifrão é o caractere que fixa as referências, tá? Então, podemos fazer isso de 4 formas diferentes. Primeiro, ó, eu posso escrever assim, ó, igual, vou usar a célula A1 de exemplo. Ó, A1. Aqui não tem cifrão. Então, se eu entrar, se eu coloco lá qualquer fórmula, qualquer expressão, colocando igual a 1, fazendo referência à célula 1, tá? E aí eu entro nos casos de referência, eu falo que arrastou, propagou ou copiou e colou, aí ele vai mudar. Pode mudar a coluna, pode mudar a linha, que você vai ter que ver aqui, ó, quantas colunas e quantas linhas ele mexeu, certo? Mas aí, então, eu vou usar o cifrão agora, ó. Eu posso fazer assim, ó. A1. Eu coloquei um cifrão aqui na linha A. Eu coloquei um cifrão na frente da coluna. O que aconteceu aqui? O cifrão está fixando a coluna A. Tá? A coluna A está fixa. Copia e cola, arrasta, propaga, vai ser sempre coluna A. Eu poderia também fazer isso aqui, ó. A1. Com o cifrão na frente da linha 1. Tá? O que significa? A linha 1 está fixa. Copia e cola, arrasta, propaga, vai ser sempre linha 1. E eu posso fazer, né, prender tudo, ó. Fixar tudo. A1. Aí eu coloquei um cifrão na frente da coluna e na frente da linha. Tanto a coluna quanto a linha estão fixas. E aí a gente tem que ver o seguinte, ó. Existem 4 formas de fazer referência, né?
Cada uma delas tem um nome, beleza? E esses nomes caem na prova. Inclusive, essa questão que a gente está vendo da FGV, ele baseia muito nesses nomes. Olha só. Quando eu não coloco o cifrão, que é o que normalmente acontece, quando você não coloca o cifrão, ele chama isso de referências relativas. Então, para a nossa prova, né? O que é uma referência relativa? Isso é importante quando o seu enunciado fala que a referência é relativa. Significa que ele escreveu a fórmula e não fixou nada, não botou cifrão. Então, a referência relativa não tem cifrão. Quando eu uso um cifrão só na coluna ou na linha, aí sim nós chamamos referência mista. A referência é misto, ó, é um preso e um solto. É um solto e um preso. Então, a referência é mista. E quando eu prendo tudo, aí nós chamamos isso de referência absoluta. Então, a gente fica com referências relativas, referências mistas e referências absolutas, ok? Então, dito isso, vamos lá para a questão. Ó, já vimos na prática no Excel, já vimos o conceito teórico, agora a gente consegue resolver a questão, tá? Vamos lá, ó. Observe a planilha Excel a seguir. Para copiar a fórmula da célula B1, a fórmula estava no B1, para a célula D4. Então, foi de B1 para D4. Aqui é copiei e colei. Copiou da B1 e colou na D4. Ótimo, certo? Só que ele fala, ó, com referência de coluna absoluta e linha absoluta. O que seria o absoluto? É quando está fixo, né? Só que lembra que a gente fala em referências absolutas, ó. Então, se eu coloco assim, ó, vê que é todo mundo A1. Então, a gente vai botar igual a, mas tem que usar o conceito absoluto. Então, vai ter que botar o cifrão na frente, ok? Tá? Depois, né? A linha, né? A linha 1, certo? Todo mundo, as alternativas usam a linha 1, tá? Então, só que eu vou usar de novo o conceito de absoluto. Eu vou travar, vou colocar o cifrão. Então, o cifrão é o que torna ele absoluto. Se você entrar nos casos de referência, copia e cola, arrasta, propaga, não muda nem a coluna, nem a linha, tá? Então, como é que a gente usa, então? A coluna absoluta e linha absoluta. É esquisito isso. Eu nunca tinha visto nenhuma banca, apesar de já ter trabalhado em muitos concursos que, com a FGV, com outras bancas, tá? Nunca tinha ouvido falar numa banca falar em coluna absoluta e linha absoluta. Basicamente, mas a gente consegue entender do que ele está falando, né? É só colocar o cifrão, ok? Então, qual que tá com a coluna absoluta e com a linha absoluta? Gabarito aqui na letra A. Vê que é igualzinho aquilo que eu ilustrei para vocês, ó. Na letra B, o problema é o quê? Tem dois cifrões. Na letra A, só a coluna está fixa, então, como ele chama, né? Só a coluna está absoluta, aqui tem uma referência mista. Na letra D, só a linha está fixa, então também tem uma referência mista. E na letra E, não tem o cifrão, então não tem nada absoluto, não atende o enunciado. Isso aqui é uma referência relativa, tá? Então, vê, galera, questão tranquila de prova, tá? Claro que, para a gente resolver essa questão, você precisa ter o quê? Conhecimento teórico, você precisa entender sobre referências, tá? Então, aqui, a ideia aqui, galera, é fazer uma revisão, tá? Claro que eu puxo muito conceito teórico, eu não sei, confesso, eu não consigo trazer só a questão, né? Ah, letra D e ponto, igual muita gente faz. Não, a gente tem que trabalhar conceito teórico para poder resolver as questões, beleza? Vamos lá. Vamos para a próxima questão agora, ó. Próxima questão, de novo, ó, 2023. Questãozinha recente, saída do forno, né? Questão de 2023. Vamos ver o que essa questão aqui fala. Joana recebeu uma solicitação de um colega para criar uma fórmula em uma planilha do Microsoft Excel em português brasileiro, instalado no ambiente Windows. O funcionário deseja que a fórmula some os valores das células A1, B1 e C1 somente se a soma das células for maior do que 10. Tá? Opa, então vamos lá. Eu tenho aqui, primeiro, uma soma, somar alguma coisa, só que eu tenho que somar somente se acontecer, tiver um critério, e aí o critério é o quê? Maior do que 10. Tá? Então, e aí, já de antemão, galera, olha só. Dica para vocês é o seguinte, eu sei que a planilha é um assunto muito extenso, cai toda hora na prova, é muito extenso, tá? Mas se você, aí assim, é a espera de um milagre, né? Se você tá assim, cara, prova é semana que vem,
aconteceu alguma coisa comigo e, sei lá, tu ficou, sei lá, sofreu um acidente, não conseguiu estudar, e aí a prova é semana que vem você precisa muito. O que que você vai fazer então, galera? Olha só. Em planilha, você vai estudar 3 assuntos. 3 assuntos, ó. Você vai estudar função soma, função média e função C. Só essas 3, ok? E referências. Ah, quer dizer então que para passar no meu concurso, lá em planilha, eu só preciso estudar esses 3 tópicos? Não. Tem que estudar tudo, porque pode cair qualquer coisa. A FGV ela varia bastante. Mas o que, que mais cai? Quantitativamente, né? Estatisticamente, o que, que mais cai? Função soma, função média, função C e referências. Se você souber isso aqui, você já consegue fazer alguma coisa na sua prova, tá? Não quer dizer que você vai ser aprovado, mas você já consegue resolver algumas questões, beleza? É tipo assim, para sair da lama, tem que saber pelo menos isso, ok? Vamos lá. Mas vamos seguir aqui, ó. Então, primeiro, né, ele quer, aí a gente tem que olhar para a função C, né? Ele vai fazer alguma coisa somente se, tá? Função C, eu vou colocar aqui no cantinho pra gente, ó. A função C, ela tem a seguinte estrutura. Ela tem uma condição. O que que é a condição? Que a gente chama de teste lógico. É algo que pode retornar verdadeiro ou falso. Depois da condição, eu tenho o valor verdadeiro. E por último, o valor falso. Tá? É sempre assim, ó. Ou seja, se a condição for verdadeira, a gente pega o valor verdadeiro. Se a condição for falsa, a gente pega o valor falso. Sempre nessa ordem. Condição, verdadeiro, falso. Tá? E aí, a gente precisa, então, entender, ó. Ele está falando o seguinte, ó. Você vai somar somente se a soma das células for maior que 10. Tá? Então, primeiro, como é que a gente somaria, né? Soma os valores das células A1, B1 e C1. Posso fazer isso aqui, ó. Soma A1 até C1. É uma das formas, tem outras, tá? É uma das formas, certo? Então, até não ficar fácil, vou sumir, não fica com saudade de mim, você não vai me ver, mas você vai continuar escutando a minha voz, tá? Então, ó, sumir, mágica, né? Para a gente ter mais espaço aqui, ó. Então, né, primeiro, eu posso. A condição é o quê? Se a soma for maior que 10, tá? Então a gente vai colocar assim, ó. Aqui, ó. E soma A1 até C1 maior do que 10. Beleza, isso aqui é minha condição. Isso aqui, a soma de A1 até C1 ser maior que 10 é a condição, que é algo que pode retornar verdadeiro ou falso. Depois da condição, eu tenho algo que a gente chama de valor verdadeiro. Depois eu tenho algo que a gente chama de valor falso. Ou seja, se a condição for verdadeira, a gente tem que pegar o verdadeiro. E se a condição for falsa, a gente tem que pegar o valor falso, tá? Então ele tem que somar somente se... Primeiro, eu vou ter que testar se a soma é maior que 10. Para saber se eu tenho que somar mesmo, tá? Então, ó... Se essa soma aqui, ó, se a soma de A1 até C1 for maior que 10, qual é o que, se isso for verdadeiro, né? A soma de A1 até C1 é maior que 10. Aí o que, que eu vou ter que fazer? Soma de A1 até C1. Soma A1 até C1. E se não for, aí eu não faço nada. Ele só colocou o zero, tá? Qual que tá igualzinho aqui, galera? Gabarito, letra E, tá? É só sintaxe, é só estrutura. O que, que eu preciso saber? Tá? Você precisa saber isso aqui. Você precisa conhecer estrutura da função C, beleza? Tá? Vamos lá, vamos seguir, eu vou reaparecer aqui, tá? Vamos para a próxima questão, tá? Ó, se tiver dúvida, galera, só mandar para mim, tá? Comenta aqui no vídeo que eu respondo. Me chama lá no Instagram, né? Aqui tem também o link para o meu Instagram. Me chama no Instagram que eu também respondo, ok? Tá? Não pode ficar com dúvida, certo? E se você tiver perdido, tá? Ou muitos que chegam a mim, são aquela galera que já estudou para um monte de concurso, já fez um monte de curso de informática e não aprendeu nada, tá? Aqui embaixo eu tenho a solução para os seus problemas, tem um link com a solução para os seus problemas. Eu tenho curso completo de informática para o TRE.
tá? Além de a teoria completa, e aí, assim, eu nunca trabalho, né? Não sei se você já foi meu aluno em algum lugar, eu nunca trabalho só teoria, tá? Por quê? Porque, assim, não tem receita de bolo, né? Mas se a gente tivesse assim, qual é o caminho mais curto para você chegar na sua aprovação? Cara, é fazer questão de prova. Provas anteriores é o caminho mais curto para a sua aprovação. Então, durante o meu curso, tá? Eu resolvo muitas questões. Pra você ter ideia, meu concurso de informática para o TRE tem mais de 500 questões resolvidas. Resolvi tudo em vídeo, o curso é todo em vídeo, tá? Então, é resolvidas em vídeo, né? Porque a gente vê um assunto, uma questão, um assunto, uma questão, para você conseguir internalizar, para aquele conceito ali entrar na tua cabeça. Beleza? Tá? Então, se você quiser conhecer melhor informações sobre o curso, tá? Preço baratinho, ok? Tá? Te garanto por aí também não vai achar um curso com a qualidade que eu tenho, no valor, nesse valor, você não vai achar isso nunca, tá? Então, se você quiser conhecer melhor o meu projeto de informática para o TRE, tá? E também tem, ó, teoria completa, revisão da FGV, turma de exercício da FGV já está tudo incluso, tá? E as revisões ao vivo depois da publicação do edital. Tudo incluso já no pacote, tá? Que o precinho é desse tamanho aqui, né? E tá a descrição desse vídeo tem o link para você conhecer esse curso, tá? Vamos lá então, vamos para mais uma questão. Olha só, o que a gente tem aqui? Considere uma planilha Excel em que as 4 primeiras células da linha 1, da esquerda para a direita, contêm os números. E cada uma célula nessa ordem, tá? Então, primeiro a gente tem que entender essa história aqui, ó. Em que as 4 primeiras células da linha 1. A gente poderia, na prova, você pode pensar assim, ó. Na tabela a gente vai ter a linha 1 e as 4 primeiras colunas, da esquerda para a direita. Quem são elas? Então, vou ter 4 colunas, né? Quem são elas? Colunas A, B, C e D. É isso aqui que ele está falando para gente, tá? Contém, respectivamente, os números. Aí eu vou até colocar de outra cor aqui, ó. 10, 5, 3 e 2. Então, basicamente, isso aqui é a tabela. Isso aqui é muito característico da Fundação Getúlio Vargas. É falar sobre a tabela sem te dar a imagem da tabela, te dar os valores. Aí você acaba tendo que desenhar, você coloca do ladinho os valores. Eu poderia, em vez de desenhar, eu poderia fazer isso aqui, ó. Eu faria assim, ó. A1 igual a 10, B1 igual a 5, C1 igual a 3 e D1 igual a 2. É outro jeito, tá? Eu faria só colocando aqui do lado. Eu nem desenharia, mas eu estou desenhando até para você não ficar perdido aí. Você, cara, como é que ele chegou aqui, ó? Então, as 4 primeiras células da linha 1, da esquerda para a direita. Ou seja, então é o A1, B1, o C1 e o D1, tá? Então, nenhuma outra célula foi preenchida. Assinale a fórmula cujo valor é 20, tá? Então, vamos lá, ó. Se a gente fizer aqui, ó, nenhuma outra célula foi preenchida. Então, por exemplo, aqui se a gente pensar em linha 2, não tem nada. Coluna E, não tem nada. F, todo o resto está vazio, tá? Então, deixa eu até mudar aqui um pouquinho da formatação do material. Só para ter um pouquinho mais de espaço para a gente ir testando, ó. Primeiro, né, a soma tem que dar 20, não é isso, tá? Na letra A, ele colocou aqui, ó. Ah, detalhe que, pô, tá esquisito, não tá? Falando assim, mas funciona. Primeiro ele vai fazer o que tá dentro do parênteses, essas somas todas, para depois retornar o valor da soma, que vai ser o próprio resultado da soma, né? Então vai ser aqui A1, que é 10, mais B2, que não tem nada, então como é fórmula a gente bota 0, né? Isso aqui vai dar o quê? 10. Então, beleza. Na letra B, ó, isso aqui vai ser A1 é 10, A2 não tem nada, A3 não tem nada e A4 também não tem nada, porque todas as outras células que não são essas 4 aqui que ele citou, estão vazias. E, pô, como é que você sabe que ele está vazia? Porque ele falou, ó, nenhuma outra célula foi preenchida, tá? Então aqui, bem, não daria 10. Tá? Na letra B, na letra C, desculpa, ó, é soma de A1 até, lembra, 2 pontos é até A4, né? Então aqui ele faria a mesma coisa que o de cima, ó. A1 mais A2 mais A3 mais A4, que a conta é a mesma conta que a gente fez em cima, que dá 10, tá? Na letra D, olha só, soma de A1 até D1, tá? O que ele faria aqui? Ele faria
A1 mais B1 mais C1 mais D1. Então, é 10 mais 5 mais 3 mais 2. 15, 18 mais 2 vai dar 20. Exatamente, deu 20, é o que a gente quer. O gabarito é a letra D, tá? E na letra A ele colocou soma, aí abriu o colchete, isso aqui é o VI, isso aqui não funciona no Excel. Aí daqui ele botou só para confundir. A letra C, a letra B e a letra A até funcionam. Se você colocar no Excel, você vai ver que elas não vão dar erro, mas elas não vão retornar o 20, que é o resultado que ele pediu. Então, o gabarito dessa questão aqui é a letra D, ok? Vamos lá, galera, vamos seguir, tá? E aí, estão gostando? Fala comigo aí, como é que tá, né? Fala comigo, a aula não é ao vivo, é porque eu tô acostumado aqui no canal, né, dar muita aula ao vivo, né? Aí eu fico olhando para cá, eu vejo o chat, tanto é que pode ver que eu reparei, eu falei assim, olha, fala comigo aí, mas não, a galera não tá no chat, porque essa aula ela vai ser disponibilizada gravada, tá? Mas, se você quiser falar comigo, joga aqui no comentário, então me chama lá no Instagram, tá? Isso é importante também, galera, ó. Se você estiver curtindo esse vídeo, tá? Pô, achei legal, gostei da correção, me ajudou, pô, me ajuda também. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal, tá? Porque isso é importante para o canal poder crescer, tá? Vamos lá, vamos seguir, ó. Próximo, ó, de novo, 2023, ó. Cara, fala pra mim, responde assim com sinceridade aí. Quanto tu pagou nessa aula? Zero. Pelo menos pra mim não chegou nada, porque o canal é totalmente gratuito. Você pagou zero, tá? E aí, olha as questões que você tá fazendo da FGV. Questões que são de 2023. Cara, eu tô gravando essa aula final de dezembro de 2023, semana do Natal. Tá? Eu tenho que muita gente vai ver gravada, mas é semana do Natal de 2023, tá? Então, tipo, mas sei lá, em 2000 e o edital saindo, a prova lá para maio de 2024, fala, pô, mas eu vi lá no material, já tem até questão em 2024. Sim, mas hoje, no momento que eu tô gravando, nem tem. Eu tô pegando as mais recentes, tá? 0800, ok? Tá de graça. Então, ó, dá um like aí, né? Se você acha que merece, dá o like no vídeo, tá? Que isso é importantíssimo pro canal, beleza? Vamos lá, próxima questão, ó. No Microsoft Excel, as somas dos valores contidos do intervalo de células de B2 a B4 da planilha denominada vendas é realizada por meio, tá? Então, ó, ele tá falando somar de uma planilha específica, né? Então, é o seguinte, galera, como é que a gente faz isso, ó? Lá na planilha, vou até abrir aqui o Excel para vocês, ó. Vou criar aqui um cenário para vocês. Então, galerinha, ó, botei aqui, dei um print pra gente, olha só. No Excel, aqui na barra de status, a gente chama isso aqui de guia de planilhas, certo? Um arquivo do Excel, ele não é uma planilha, ele é uma pasta de trabalho. Por quê? Porque planilha é a tabela, tá? Então, e dentro do arquivo do Excel, a gente pode ter várias tabelas. Por exemplo, aqui eu tenho, ó, uma tabela vendas e uma tabela compra. E a gente pode importar valores de uma para outra. É isso que ele está falando. Eu quero somar os valores do intervalo da planilha vendas, tá? E aí, como é que eu faria, por exemplo, em compras, né, para pegar o valor de A1 de vendas? O que eu faria? Ó, eu teria que digitar assim, ó, igual. Aí eu boto o nome da planilha, vendas, exclamação, A1. Tá? Então, isso aqui é o que? Ó, eu estou trazendo o valor da célula A1 da planilha vendas. E a exclamação é só o símbolo para separar. Tá? Detalhe, que aí se o edital tiver calque do LibreOffice, no lugar da exclamação você bota ponto. Mas o conceito é o mesmo. Certo? E se eu quisesse trazer um intervalo, deixa eu ler aqui de novo, é de B2 até B4. Como é que a gente faria então? Ó, eu faria o seguinte, ó, eu botaria igual. Posso, por exemplo, fazer, ó, soma vendas, exclamação, A1 até vendas, exclamação, A1 não, né? É B2.
até B4, tá? Poderia também fazer até de outro jeito, ó. Isso aqui é uma alternativa, isso aqui funciona. Do jeito que eu coloquei aqui, funciona tranquilaço, tá? Eu poderia também fazer o seguinte, ó. Colocar assim, ó. Igual. Soma. Vendas. Da linha. Vendas, exclamação, né? Já ia esquecendo a exclamação. Vendas, exclamação. B2. Vou trazer um pouquinho de cima, né? Até B4. Ok? B2 até B4. Tá? Então, são formas que a gente tem de fazer isso, né? Então, importando o valor é quando você traz o valor de outra tabela, né? Então, aqui ele botou, ó, B2 e B4, primeiro que não tem o igual. Tem questão que às vezes o igual faz diferença e às vezes não faz, depende de como o examinador pediu. Como todas as outras têm o igual, então esse aqui já daria erro, só de não ter o igual, né? Quando é que eu poderia aceitar sem o igual? Quando nenhuma tiver, ou quando a resposta quando as outras respostas não têm o igual. Tá? O igual torna ela mais correta. O ideal é sempre ele colocar o igual na frente, a gente sabe que tem banca que não coloca, né? Então o que ele fez aqui, ó? Na letra B ele botou, ó, vendas, né, de soma, vendas, B2, ponto. Olha só, galera. A questão, ela fala sobre o Excel. No Excel, no lugar desse ponto, a gente coloca a exclamação. Tá? Então, aqui, tá? Errado, tá? Detalhe que ele somou só B2 e B4. Também não daria pra gente, não, tá? Na letra C, olha só a letra C, ó. Soma, vendas, exclamação, B2 até B4. Ou seja, soma o intervalo de B2 até B4 da planilha vendas. Isso aqui tá correto. Gabarito é a nossa letra C, né? Na letra dele só fez a referência a vendas, B2 mais B4. Aqui acho que inclusive vai dar erro. Na letra E, olha só, ele somou a B2 de vendas mais a B4 de vendas. Só que ele colocou aqui, ó, a B4. Então tinha que somar o B3 também. Então tem que usar um intervalo. Olha que aqui ele também fala que é um intervalo, tem que usar o 2 pontos, beleza? Então nessa questão aqui, aí traz a ideia de importação de dado, tá? O gabarito é a letra C, tá? Vamos lá, vamos para a próxima, galera. Ó, de novo, né? Vê, o que a gente viu até agora? Soma, média e C. É o que mais cai, né? A FGV, ela também gosta bastante de falar de PROC V, PROC H, tá? Mas isso é cena para as próximas aulas, ok? Tá lá na frente, daqui a pouco. Fica acompanhando aqui no canal. Não prometo, tá? Mas porque às vezes aqui a rotina é meio complicada, mas pretendo toda semana disponibilizar uma aulinha dessa nova aqui no canal. Por isso que é importante também que você ative as notificações do canal para você saber quando vai sair aula nova, tá? Ou me seguir, né, lá no Instagram, porque eu também sempre divulgo por lá as lives que a gente faz aqui no canal, as aulas que a gente faz aqui no canal. Vamos ler essa questão. O que que ela fala? Considere a planilha Excel na qual as células A1 a A5 contêm, respectivamente, os números A1, A2, A3, A4... Não, 1, 2, 3, 4 e 9, tá? Então, como é que a gente faria isso? Ó? Não precisa desenhar, não. Ó. Bota assim do ladinho, ó. A1 até A4, ou seja, é A1, A2, A3, A4 e A5. Aí os valores vão ser, ó, respectivamente, vão ser 1 mais 1, 2, 3, 4 e 9. Essa aqui é a nossa tabela. Não precisa desenhar a tabela, tá? Isso aqui é mais rápido, para você ganhar tempo na sua prova. E aí, função C. Aí, a gente já viu isso nessa aula, então eu vou fazer um pouquinho mais rápido, ó. Precisa voltar a teoria toda, até para a gente não gastar o nosso tempo todo nisso, ó. Função C, qual é a estrutura? Primeira coisa que vem nela é a condição, que a gente também chama de teste lógico. Então, isso aqui é a condição, é algo que pode retornar verdadeiro ou falso, tá? Depois da condição, a gente tem o valor verdadeiro e, por último, o valor falso. Ou seja, se isso aqui for verdadeiro, pega o valor verdadeiro. Se isso aqui for falso, a gente vai pegar o valor falso, sempre nessa ordem, tá? Condição, verdadeiro, falso. Isso aqui tem que decorar. Sobre função C, você vai ter que decorar. Condição, verdadeiro, falso, tá? Qual é a condição? Ó, se a soma de A1 até A4 for igual a A5, tá? Então, vamos lá. De A1 até A4, eu vou somar A1, A2, A3 e A4. Então, vamos fazer isso aqui, ó. 3, 6 mais 4 dá 10, tá? 10 é igual a 5 é 9. Então, isso aqui é
falso. Se é falso, eu tenho que fazer a soma de A2 até A4. Somar A2 até A4, quem que a gente vai ter que pegar? Ó, eu vou ter que fazer A2 mais A3 mais A4. Olhando lá para a tabela, ó, é 2 mais 3 mais 4. Tá? E aí 2 mais 5 mais 4, isso aqui vai dar 9. Tá? Então, o resultado é 9, o gabarito é a letra D. Ok? Gabarito, letra D. Tudo bem? Tá? Sem sofrer, galera. Vê? Questãozinha de função C, mas se você sabe a referência, condição verdadeiro, falso. Você consegue resolver essa questão aqui. Tá? Vamos lá. Mais uma, tá? Essa é a última questão da nossa lista de hoje. De novo, caindo o quê? Referências, né? Vamos lá. Essa questão já é a única que é um pouquinho mais antiga. Mesmo assim, ó, 2021. Nem está muito longe disso, não. Ó. No contexto das planilhas eletrônicas, analise a fórmula a seguir. Então, ele deu a fórmula B2 mais C3, tá? E tem cifrão fixando essa linha aqui e essa coluna, tá? Considere que a célula localizada na primeira coluna da primeira linha de uma planilha, contendo a fórmula acima. Então, isso aqui está, primeira coluna, na primeira linha na célula A1. Tenha sido copiado e colado para a célula localizada na terceira coluna, na 10ª linha. Ó. Quem é a terceira coluna? Lembra disso, ó. A, B e C. Então, a terceira coluna é a coluna C. Ok? Terceira coluna é a coluna C. Tá? Então, ó, para a terceira coluna, que é a C, 10ª linha, que é a linha 10. Tá? Então, opa, peguei errado. Vou apagar aqui, vamos ver, ó. Então, é um caso clássico de referência, ó. Então, eu tenho na célula A1 essa fórmula. Igual B2, 2 está fixo, como a FGV chamou isso, o B2 está absoluto, mais C3, ok? Tá no A1. Copiei e colei para a célula C10. Tá? Aí é mesmo, por isso que eu boto um embaixo do outro, ó. Vamos primeiro analisar antes de qualquer coisa. Veja o seguinte, ó. Tem cifrão. Se tiver cifrão, é uma maravilha. Se tiver cifrão, a gente fica feliz. Por que fica feliz se tiver cifrão? Porque se tiver cifrão, você não mexe neles. Lembra, o cifrão fixa, congela, prende as referências. Então, se tem cifrão, não vai mudar. Então, aqui de cara, olha só, eu já posso colocar, então, que aqui vai ser linha 2 e aqui vai ser coluna C. Tá? Ele quer saber como é que ficou a fórmula, então, ó, repara, aqui na letra A, ele não deixou o cifrão, ele tirou tudo. Então, ó, tem que ir com o cifrão e tudo, né? Aqui tá, linha 2, coluna C. Então, a primeira parte tá ok. Linha 2, coluna C. A parte também tá ok. O que tá fixo não pode mexer. Linha 3. Opa, linha 3 tá errado, não pode mexer nele, tá? Linha 3 também não pode. O cifrão aqui estava fixando, certo? Agora vamos ter que resolver a referência, né? Vamos lá. Primeiro a coluna, ó. Tá na coluna A, foi para a coluna C. O que aconteceu, ó? A, B e C. Eu andei uma, duas, é mais 2. Então aqui, ó, mais 2, tá? Então eu estou nesse B aqui, o que eu vou fazer para jogar aqui para baixo? Vou ter que fazer mais 2. B, ó, B, C e D. No lugar do B vira um D, tá? Só que a gente olhar para as alternativas, nada mudou nada pra gente, né? Agora, ó, a linha, presta atenção na linha, ó. Estou na linha 1 e fui para a linha 10. Como é que eu faço para ir do 1 chegar no 10? Eu tenho que fazer mais 9, não é isso, tá? Então aqui, ó, estou na linha 3. Eu vou ter que fazer mais 9, tá? 3 mais 9 vai dar 12, tá? Então a fórmula vai ficar lá na célula C10, D2 mais C2 com o cifrão aqui, tá? Então aqui estava C13, né? Errado. O gabarito dessa questão aqui é a letra B, ok? Viram só, galera? Essa foi a última questão da nossa lista, tá?
Então paramos por aqui, né? Não foi uma aula tão longa assim. Também não gosto aqui no canal de fazer aulas muito longas, né? Porque eu sei que você tem que estudar, tem que fazer um monte de coisa, mas assim, procuro fazer aulas de 40 minutos, 1 hora e meia, no máximo, tá? Porque senão cansa muito, eu sei que a cabeça cansa, né? Mas sempre trabalhando bastante conteúdo, ok? Então a gente resolveu nessa aula questões da Getúlio Vargas. E aí, lembra, essa foi a primeira, tá? A primeira de muitas que virão, tá? Vamos destruir a FGV, beleza? Vou parar por aqui, tá? E aí, se você curtiu o vídeo, se inscreve aqui no canal. Mesmo papo de todo mundo tem canal no YouTube e fala isso, mas isso é importante por quê? Porque quanto mais gente assiste esse vídeo, quanto mais gente comenta, quanto mais gente der o like no vídeo, para mais gente o YouTube mostra, porque é o que a gente chama de engajamento, né? É o algoritmo do YouTube. Ele entende esse povo fala, cara, todo mundo que assiste aquele vídeo do Paulo, assiste o vídeo até o final, a galera dá like, a galera tá comentando, a galera tá compartilhando. Pega esse vídeo, manda no teu grupo do WhatsApp lá com teus amigos que estão estudando para o concurso do TRL. Tenho certeza que você vai fazer bem para seus amigos, porque eles vão aprender esses conceitos aqui, tá? E além disso, você tá me ajudando, ok? Aí tu fala, pô, todo mundo compartilha. Então esse vídeo é bom, eu vou mostrar ele para todo mundo, tá? Aí a galera vai ver no canal e vai se inscrevendo mais, e aí o canal vai crescendo, e para mim, né, porque a ideia aqui é sempre o quê? Divulgar o meu trabalho, mas eu divulgo o meu trabalho te ajudando. Tem que me ajudar a te ajudar, não é isso, tá? Mas de qualquer forma, vamos parar por aqui, tá? Obrigado aí pela presença, galera, e até a próxima aula.